nós estamos no nosso estudo bíblico, nós estamos em Atos no capítulo 5, nós estamos estudando os versículos 33 a 42. Então, nós vamos terminar hoje, se o Senhor permitir, nós vamos terminar hoje o estudo do capítulo 5 e na semana que vem nós vamos entrar no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos começar no capítulo 6 estudando a instituição dos diáconos. Eles são consagrados aqui, o primeiro grupo de diáconos da igreja é consagrado aqui em Atos 6, é o início dessa instituição, um grupo diaconal que aparece aqui no capítulo 6. Depois nós veremos no capítulo 6 ainda, nós veremos o surgimento do primeiro mártir cristão, que é Estevão. Então nós vamos estudar essas coisas na próxima semana. Mas hoje nós vamos terminar o capítulo 5, porque faltou um pedacinho aí. Nós começamos na semana passada e não terminamos. Então veja Atos 5, versículo 33, veja aí o que diz a palavra de Deus nesse trecho. Atos 5, 33 até o versículo 42. Fala assim o texto bíblico. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Muito bem. Nós, na semana passada, nós dividimos esse texto em 3 partes. Você deve se lembrar, nós falamos que esse texto é mais um texto que mostra as diferentes reações dos homens, dos incrédulos, diante do Evangelho. E dissemos que é muito importante que nós conheçamos essas reações, porque essas reações, via de regra, se apresentam diante de nós. As pessoas ouvem o Evangelho, elas têm essas reações. E nós não devemos estranhar. Nós que somos crentes e que estudamos a Bíblia é um livro que nos é familiar, nós lemos a Bíblia todos os dias, nós temos contato com ela constantemente, na igreja, no nosso dia a dia, nossas leituras diárias. Nós não devemos estranhar essas coisas, nós estamos preparados para isso. E esse texto é um dos textos que nos prepara para isso. Nós encontramos aqui nesse texto, eu disse para vocês na semana passada, que a primeira reação que aparece nesse texto aqui, em face da pregação do Evangelho, é a fúria assassina. Essa é a primeira reação, parece ter nome de filme, né? A fúria assassina. Mas é isso mesmo, é uma fúria assassina. O texto, no versículo 33, fala que eles ouvindo, e eles ouviram o quê? Eles ouviram a exposição de Pedro referente ao Evangelho. Eles não ouviram uma defesa de Pedro, eles não ouviram desculpas, nada disso. Eles ouviram a pregação do Evangelho. Pedro apresentou para eles o Evangelho. Quando eles ouviram isso, eles se enfureceram
E é interessante, eu mencionei aqui o significado dessa palavra, o significado literal. Eles se sentiram partidos ao meio, eles se partiram ao meio. É o equivalente da época à nossa explosão. Quando alguém fala eu explodi, ou ele explodiu, é o mesmo sentido aqui, eles se partiram ao meio. É uma expressão que evoca a ideia de uma fúria incontrolável. Eles ficaram enfurecidos, loucos da vida, eles explodiram e queriam matá-los. Então daí a expressão fúria, uma fúria mesmo, assassina. Eles queriam matar os apóstolos ali. Essa fúria assassina, ela vai se manifestar de novo no capítulo 6, diante de Estevão. Ela vai se manifestar de novo nesse episódio. Começa aí no capítulo 6 e segue em frente, e no capítulo 7 Estevão é apedrejado e atacado por esses homens. Então nós vemos os resultados dessa fúria. Aqui no texto que estamos estudando, essa fúria foi abrandada. Ela foi abrandada, eles não mataram os apóstolos, porque houve uma outra reação que nós estudamos também. Entre os incrédulos ali havia um homem chamado Gamaliel. E nós falamos, eu dei um breve resumo de quem era Gamaliel. E os irmãos se lembraram ali do fato de Paulo dizer que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, o aluno mais conhecido de Gamaliel foi o próprio apóstolo Paulo. E esse mestre Gamaliel, ele interferiu e com as suas palavras, com a sua intervenção, nós vimos então a segunda reação que pode acontecer quando alguém prega o Evangelho, quando alguém ouve o Evangelho. E a segunda reação foi, nós vimos, a sensatez pacificadora. É interessante notar isso, nós vimos aqui, Gamaliel, ele chama aqueles homens, ele pede para que os apóstolos saiam, ele ordena que os apóstolos saiam por algum momento, e ele conversa com o Sinédrio. Ele diz a eles, olha, vocês estão agindo de modo descuidado, vejam bem o que vocês vão fazer a esses homens. Por que ele faz isso? Porque ele sabia que se eles matassem os apóstolos, aquilo poderia causar uma grande convulsão na cidade, porque os apóstolos eram benquistos pelo povo, porque eles realizavam curas milagrosas, espetaculares e numerosas. Eles curavam, os apóstolos curavam todo mundo da cidade e de fora da cidade. O texto bíblico de Atos diz que todos eram curados, todos. E naqueles dias as doenças eram as mais terríveis. Ali existiam leprosos, ali existiam pessoas com hidropsia, os membros inchados ali, existiam cegos, muitos cegos, paralíticos, muitos paralíticos, surdos mudos, pessoas com todo tipo, hemorragias terríveis. Tudo isso eram doenças comuns naqueles dias, conforme nós vemos nos evangelhos e na epístola no livro de Atos. E a Bíblia diz, o texto bíblico fala que todos que eram trazidos de Jerusalém e das cidades vizinhas, todos eram curados. Então os apóstolos eram muito preciosos aos olhos do povo, muito preciosos. E matá-los poderia gerar uma grande revolta, um grande levante na cidade, que já era nesses dias, já era nesse tempo um barrilzinho de pólvora. Os judeus nunca aceitaram a dominação romana, eles viviam tentando achar uma desculpa para se insurgirem, para se levantarem, para atacarem o sistema. Então, Gamaliel diz, olha, vocês devem ser cuidadosos com o que vão fazer com esses homens. E ele segue então aí uma outra linha de raciocínio também. Ele diz, olha, movimentos messiânicos têm surgido sempre, ele diz. Sempre surgem movimentos messiânicos. Nós cremos, diz aí Gamaliel, ele deixa isso subentendido, né? Nós cremos, os judeus creem que o Messias um dia virá.
isso aí é ponto pacífico para a crença dos judeus. Um dia um Messias se levantará. Os profetas falam disso. Os profetas do Antigo Testamento falam acerca do Messias, do ungido, do rei ungido, que se levantará e reinará sobre Israel numa Jerusalém restaurada. Nós sabemos disso. Mas quando esse Messias surgir, ele terá sucesso no seu trabalho, no seu ministério. Quando esse Messias surgir, a causa dele vai prosperar. É diferente de outros que surgiram no passado. Surgiram aí alguns Messias no passado, e ele menciona Teudas, né? Ele menciona Judas, ele fala, esses Messias todos não deram em nada. Se esse Jesus que eles estão falando é mesmo Messias, e se o túmulo dele que está vazio, todos nós sabemos que o túmulo dele está vazio, se ele realmente ressuscitou, nós temos visto aí todos esses milagres aí, que eles atribuem isso a Jesus ressurreto. Nós estamos vendo tudo isso aí na nossa cara. Se esse movimento messiânico for verdadeiro, então esse movimento vai prosperar. Agora, se esse movimento messiânico for falso, assim como todos os outros movimentos messiânicos falsos, ele vai cair em descrédito e vai morrer logo. Então, ele estava certo em relação a isso. E Lucas, narrando aqui a sua história no livro de Atos, mostra que o movimento messiânico de Jesus, muito longe de fracassar, muito longe de não dar em nada, ele foi prosperando, ele foi crescendo, ele foi se ampliando até chegar a Roma, e de Roma se espalhou pelo mundo todo. Então Lucas mostra isso. Então eu quis fazer essa ressalva que Gamaliel aqui muito sabiamente está falando sobre movimentos messiânicos, porque muita gente aplica isso a qualquer coisa. Aparece aí uma seita neopentecostal, pregando a prosperidade, pregando uma série de mentiras de todo tipo, e essa seita cresce, e essa seita se espalha pelo Brasil, e essa seita se espalha pelo mundo, e as pessoas dizem, então é de Deus porque cresceu. Não é isso que Gamaliel está dizendo aqui, não é isso. Gamaliel está falando sobre um movimento messiânico. Um movimento messiânico vai prosperar, o verdadeiro. Os falsos movimentos messiânicos, todos eles vão cair. Então, isso aqui de Gamaliel, esse princípio se aplica exclusivamente ao movimento messiânico. Ele diz, só um vai prosperar. Essa é a ideia presente aqui. Só um vai prosperar, que é o verdadeiro. Isso não se aplica a outras coisas. Nós vemos aí filosofias se multiplicando e dominando o mundo, e filosofias falsas, o darwinismo, o ateísmo, o materialismo, o hedonismo. Isso se expande, milhares e milhares de seguidores. Isso não significa que Deus está abençoando. Vemos seitas crescendo cada vez mais, as seitas terríveis espalhadas por todo o mundo, seitas mentirosas que crescem a cada dia, que crescem assustadoramente, religiões falsas que estão crescendo no cenário mundial. Nada disso, esse crescimento não significa, com base nesse texto, esse texto não pode ser de base para afirmar que esses movimentos são movimentos que Deus aprova. Muito bem, nós vimos tudo isso, a sensatez pacificadora, isso nós vimos aqui, e vimos que isso pode acontecer na sua experiência mesmo. Pode acontecer de você pregar o evangelho na sua família, ou pregar o evangelho no seu trabalho, na sua escola, em algum outro contexto, e pessoas ficarem muito irritadas com você. Muito irritadas, ameaçando você, dizendo, olha, se você me falar de novo sobre esse assunto, eu não vou mais ser seu amigo, não olhe mais na minha cara, saia da minha frente, não recebo mais você na minha família, não quero mais você perto de mim, porque eu não aceito esse tipo de coisa, não aceito essa pregação. Você pode ter essa reação, pode ver pessoas com essa reação, ou você pode ver pessoas com uma reação mais branda. Essa reação, essa sensatez
pacificadora de Gamaliel. Você não pode dizer, essa pessoa é quase crente. Não, você não pode dizer isso. Essa pessoa é um simpatizante do Evangelho. Não, Gamaliel não era quase crente. Gamaliel não era simpatizante do Evangelho, nada disso. Ele era um incrédulo. Ele não cria em nada daquilo. Ele era um incrédulo, permaneceu incrédulo, morreu incrédulo, não aceitou a Cristo nunca, isso não aconteceu. E ele morreu na incredulidade. Mas ele teve uma reação diferente, ele foi mais sensato, uma sensatez pacificadora. E você vai encontrar pessoas assim na sua vida cristã. Você vai encontrar pessoas que vão dizer para os demais, olha gente, vocês estão sendo muito cruéis com esse moço aí, com essa moça, com esse homem, com essa mulher. Vocês estão sendo severos demais com o nosso parente, nosso primo, nosso tio, enfim, vocês estão sendo severos demais. Ele é crente, ok, deixa ele lá quieto, vocês não têm que ter tanta raiva dele, deixa ele, se ele quis falar aí da fé dele, moça, e depois saiam, enfim, mas não é necessário tanto rigor, tanto ódio, tanto ataque, tanta pressão em cima dele. Vocês têm que ser mais criteriosos, mais cuidadosos. Não estamos lidando com um bandido, não estamos lidando com um malfeitor, não estamos lidando com alguém que estamos ofendendo, nada disso. Então pode ser que nós encontremos pessoas assim no nosso caminho. E isso não significa que são meio crentes, não. São incrédulos que têm essa reação e que Deus até coloca até para nos ajudar, né, na nossa jornada aí. E finalmente nós chegamos nos versículos 40 a 42. Então aqui está a terceira reação dos incrédulos. E você não deve estranhar também essa reação. A terceira reação dos incrédulos, que está expressa nos versículos 40 a 42, é a rejeição contumaz. O que é rejeição? Rejeição, claro, todo mundo sabe o que é dizer não. Se você diz, olha, não, eu não aceito isso. E o que é contumaz? Contumaz é teimosa, insistente. É uma rejeição que não cede. A pessoa vê as evidências, a pessoa entende o que é dito, observa ali todos os sinais de que aquilo realmente faz diferença, aquilo é verdadeiro, mas ela adota essa postura de uma rejeição contumaz, rebelde, dura, que não cede, que não recua, que não volta atrás. Então você encontra muito isso nas suas relações aí com os incrédulos. Aqui no caso, nós temos um exemplo simplesmente extraordinário disso, porque esses homens, eles sabiam que o túmulo estava vazio, eles sabiam que tinham subornado os guardas para dizer que o túmulo estava vazio e que os discípulos roubaram, eles sabiam disso. Eles sabiam que as curas na cidade eram reais, eles tinham visto aquele aleijado que tinha sido curado em frente à Porta Formosa, eles tinham visto aquele homem ali que tinha nascido aleijado, fazia 40 anos que ele tinha de idade e sempre pedindo esmolas ali. Eles conheciam aquela figura, eles viam as diversas curas, não eram curas de tendinite que você não consegue ver, ou de dor de cabeça, de enxaqueca que você não pode ver, não. Eram curas que qualquer pessoa podia verificar a qualquer tempo. E não era uma por ano, não era uma a cada semestre, ou 2 ou 3, não. Eram centenas e centenas e centenas de curas extraordinárias. Eles viram isso, eles estavam vendo isso todos os dias. Lembre-se, os apóstolos, eles realizavam essas coisas todas ali no complexo do templo. O complexo do templo, aquela grande esplanada onde hoje tem lá a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, aquela grande esplanada, se você não viu ainda esses lugares, entre na internet e digite lá o Domo da Rocha ou a mesquita de Al-Aqsa e você vai ver aquela grande esplanada, era ali que ficava o templo. E o sinédrio funcionava ali, naquele pedacinho.
E os apóstolos realizavam os seus milagres no pórtico de Salomão, que era ali, que era bem em frente o templo propriamente dito, no mesmo pedacinho ali. Tudo acontecia na cara dessas autoridades, tudo. As curas todas eles viam, eles circulando ali por aquele espaço, e os apóstolos ali, a metros de distância deles, percebiam aquele movimento, percebiam as pessoas sendo trazidas, percebiam as pessoas sendo curadas, a alegria dos cegos que passavam a ver, dos surdos que passavam a ouvir, dos aleijados que começavam a andar, a correr, a caminhar por ali. Eles viam isso o tempo todo. Outra coisa, eles prenderam os apóstolos numa prisão que envolvia, quando nós estudamos aqui, envolvia 2 entradas, 2 portas com sentinelas. No entanto, os apóstolos saíram dessa prisão lacrada e vigiada por guardas ali treinados. Eles saíram livremente, sem nenhum problema dessa prisão, e voltaram a pregar. Essa fuga, entre aspas, que não foi nenhuma fuga, eles simplesmente saíram e ficaram ali diante deles, ali pertinho deles, pregando e fazendo milagres. Eles tinham visto isso também. Como esses homens saíram? Como isso pode? E eles vendo tudo isso, vendo esses sinais extraordinários, vendo essas evidências que não havia como fugir delas, era impossível negar tudo aquilo, não tinha como negar tudo aquilo, eles ainda rejeitavam o Evangelho. Então, o que nós chamamos de rejeição contumaz. É a rejeição rebelde. É a rejeição que não volta atrás, não adianta, não há nada que você possa fazer. Essa aqui é a 2ª vez que o Evangelho é pregado a eles. Estevão vai pregar o Evangelho a eles pela 3ª vez. O que nós notamos no Sinédrio, é interessante notar isso no Sinédrio. Nós vemos na primeira vez o Sinédrio dando uma advertência aos apóstolos, dizendo: não preguem. E não fizeram mais nada, só isso, só deram uma advertência. E os apóstolos foram para casa e continuaram pregando. Na 2ª vez, nós vemos que eles prenderam os apóstolos. E os apóstolos continuaram pregando. Na outra vez agora aqui, eles vão, conforme nós vamos ver aqui, eles vão bater nos apóstolos. Os apóstolos serão açoitados e os apóstolos continuam pregando. Na próxima vez, no caso de Estevão, eles vão matar o pregador. Então vai aumentando o grau de severidade, vai aumentando cada vez mais. É uma rejeição contumaz. É por isso que na Bíblia nós vemos algo interessante aqui notar isso. Né? Na Bíblia nós não vemos o mesmo grupo sendo evangelizado 10 vezes, por exemplo. Nós não vemos isso. Nós não vemos o mesmo grupo sendo evangelizado o tempo todo, por anos e anos a fio. Nós não vemos isso. Vai falar: nossa, eu estou evangelizando uma pessoa já faz 30 anos. Na Bíblia nós não vemos isso. Nós não vemos. Na Bíblia ocorre assim: um determinado grupo ele é evangelizado por alguém 2 vezes, 3 vezes, mas depois não é mais. Os apóstolos eles pregam o Evangelho aos judeus uma vez. Os judeus ouvem, ficam na dúvida, voltam, não aceitam, e os apóstolos pregam uma outra vez, num outro dia, os judeus rejeitam, eles falam: ok, vocês não querem então ouvir esse Evangelho? Não, então nós vamos partir para outro grupo, e aí vão pregar para os gentios. Nós encontramos isso, é interessante isso. Então talvez seja até uma lição para nós, diante dessa rejeição contumaz. Você prega uma vez, prega 2, prega 3 vezes, as pessoas não aceitam, não pregue mais. Volte os seus esforços evangelísticos para outro grupo. Então lá no seu trabalho, você evangeliza lá uma pessoa, lá 1, 2, 3, 4, não, o negócio vai parar. Pare. Eu não vou mais pregar para o João. Eu já preguei para ele 3 vezes, 4 vezes, não vou mais pregar para ele. Agora eu vou pregar para o Antônio.
Agora eu vou pregar para Maria, vou pregar para outra pessoa. Mas para esse aqui eu já cumpri meu papel, já cumpri meu dever. Ele não quer saber, eu não vou ficar insistindo nisso o tempo todo, porque eu tenho que voltar os meus esforços em outra direção. Bom, vamos ver aqui essa rejeição contumaz, essa rejeição teimosa, aqui presente nos versículos 40 a 42. Veja o que diz o texto. O texto fala assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Veja aqui que o grau de severidade aumenta agora. O que eram esses açoites? Como era isso? Como eram os açoites? Esses açoites que são mencionados aqui não era uma invenção deles, não era uma invenção do Sinédrio. Não é que o Sinédrio falou assim, vamos inventar um tipo de castigo e vamos aplicar esse castigo aí para essas pessoas. Né? Não era assim. Os pagãos faziam isso. Inventavam lá, vamos cortar a mão fora. Vamos cortar a orelha. Vamos botar na cadeia e deixar pão e água. Não. Aqui não é o caso. O Sinédrio aqui, ele usa uma pena, ele aplica uma pena que era prevista no Antigo Testamento. Veja Deuteronômio 25, nós vamos ver esse texto, porque o Sinédrio é interessante. O Sinédrio ele quer ser um tribunal bíblico, acredite se quiser, né? Ele quer ser um tribunal bíblico. Então veja o que ele faz. Aí, com base em Deuteronômio 25, veja aí o que eram esses açoites. Note bem, aqui já tem algumas informações interessantes. Se bem que eles aplicaram o açoite num caso que não era bem o caso aqui. Mas eles tentaram agir dentro da lei mosaica. Então fala assim o texto bíblico. Em havendo contenda, é Deuteronômio 25, 1. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Então, qual era a base aqui? Como que eram os açoites aqui? Aqui era o caso de um litígio entre duas pessoas. Nesse litígio, a pessoa que tinha cometido o erro, ela era condenada ao açoite. Aqui no caso dos apóstolos não vemos essa hipótese se cumprir, não estavam litigando com ninguém. Eles vão receber esses açoites aqui porque eles desobedeceram a ordem do Sinédrio de pregar ali, de parar de pregar em nome de Jesus. Então, eles receberam isso aqui. Os apóstolos receberam 40 açoites. Mas note bem, havia o costume entre os judeus de não dar 40 chibatadas. Por quê? Porque o texto de Deuteronômio era um texto que dizia, olha, você não pode passar de 40. Então podia acontecer de a pessoa que estava aplicando a pena perder a conta e passar de 40. Então, para que o erro favorecesse a misericórdia e não a severidade, então eles aplicavam 39. Eles diziam, olha, é melhor nós errarmos para menos e favorecer a misericórdia, do que nós errarmos para mais e favorecermos a severidade. Então eles davam 40 chibatadas menos 1, eram 39. Veja o apóstolo Paulo que ele diz em 2 aos Coríntios, veja lá, 2 aos Coríntios, no capítulo 11, 24. Veja aí a experiência do apóstolo Paulo acerca disso. O apóstolo Paulo passou por esses açoites. Veja aí, 2 aos Coríntios 11, versículo 24. Veja aí o que diz. Olha só a experiência do apóstolo Paulo junto aos judeus. 2 aos Coríntios 11, versículo 24. Ele fala assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Olha aí. O apóstolo Paulo foi chicoteado pelos judeus 5 vezes.
E nas 5 vezes usaram Deuteronômio 25. Deram 40 chibatadas nele, menos 1. 39 açoites. E como que isso era feito? Isso era feito com um chicote feito de couro de bezerro. Não era o mesmo chicote usado pelos romanos, não era o flagelo. Isso aqui não equivalia ao flagelo romano. O flagelo romano era feito com um açoite que era de tiras com pedaços de ferro e de ossos presos ao longo delas. Esse açoite aqui não. Esse açoite era feito de couro de bezerro, eram 3 tiras de couro, e os apóstolos e as pessoas então que eram submetidas a isso eram açoitadas de joelhos, ficavam de joelhos e recebiam açoites nas costas e no peito. Então elas não eram só chicoteadas atrás, mas na frente também. Então como eles faziam, como eles dividiam, já que eram 39, então eram 3 grupos de 13. Eles davam 2/3, 26 chibatadas nas costas e 13 chibatadas no peito, na frente. E isso ia alternando. Então era 2 nas costas, 1 no peito. 2 nas costas, 1 no peito. 2 nas costas, 1 no peito. Eles iam alternando assim, e com essas 3 séries então de chibatadas, eles completavam as 39. Era um castigo bastante cruel. A pessoa sofria bastante. Ela ali de joelhos, com as costas e o peito nus, sofrendo esse tipo de tortura. A verdadeira tortura era algo bastante doloroso. Dá para imaginar o quanto isso era terrível. E eles então passaram por isso. O texto fala então aqui, em Atos do capítulo 5, que eles foram açoitados e o Sinédrio prossegue ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, e então os soltaram. E aqui então persiste a teimosia, a contumácia, é a rejeição contumaz. Eles não aceitam, eles chicoteiam os apóstolos severamente com esses 39 açoites, machucaram os apóstolos severamente e persistiram no erro, dizendo: parem de falar de Jesus, nós não aceitamos que vocês falem de Jesus aqui na cidade. Nós somos líderes da cidade, comandamos aqui especialmente o templo, aqui a esplanada toda, comandamos tudo, e nós não continuamos sem permitir que vocês façam o que vocês estão fazendo. Muito bem, o texto prossegue, e ele diz o seguinte no versículo 41. E eles se retiraram do Sinédrio. Aqui os apóstolos saíram, o Sinédrio, nós não sabemos onde ficava o Sinédrio. Há pessoas que dizem que havia o templo construído, aqui neste lugar, exemplificando aqui onde estou com as mãos, havia o templo construído aqui, olhando aqui, o templo olhando naquela direção para o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras sendo ali, o templo aqui, o Monte das Oliveiras lá na frente. O templo olhando para o Monte das Oliveiras, o templo era aqui, e havia um pórtico do lado direito do templo. Alguns dizem que nesse pórtico existiam salas e o Sinédrio se reunia lá. Outros dizem que o Sinédrio se reunia no próprio templo mesmo. Num pequeno pátio do templo havia ali umas salas, haviam salas, e o Sinédrio se reunia lá. E o templo está aqui, onde estou apontando aqui, e o Sinédrio ficaria aqui desse lado, do lado esquerdo, dentro dos limites do templo propriamente dito. Então, é possível que fosse aí o Sinédrio. Então, os apóstolos saíram desse espaço, saíram para os pátios externos ali, o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, os pórticos todos ao redor ali, saíram, foram embora, deixaram o Sinédrio, saíram de lá. E o texto fala que eles se retiraram, então, do Sinédrio, e o texto nos surpreende agora. O texto fala assim: regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas
por esse nome. Olha a reação dos apóstolos. É muito interessante porque você vê um contraste tão grande. Você percebe no versículo 40, um versículo tão doloroso, é um versículo tão cinzento, é um versículo tão cruel, versículo 40, que ele destoa totalmente do versículo 41. Totalmente. O versículo 41 é um versículo alegre. Olha que interessante isso. Você vê o 40 sendo um versículo de dor, você vê o 40 sendo um versículo de severidade, de crueldade, de injustiça, um versículo, se nós pudéssemos pintar, né, seria um versículo cinzento, cores tristes, e o versículo 41 é o contrário. É um versículo cheio de alegria, é um versículo cheio de entusiasmo, um versículo bonito, é um versículo alegre, é um versículo marcado aqui por riso, quem sabe por cânticos, é o que nós vemos aqui. E isso deve nos ensinar muito. O texto fala que eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. É curioso, existe aqui no versículo 41 uma reação obediente. Os apóstolos aqui, eles estão obedecendo uma orientação de Jesus. É muito importante isso, porque nós somos crentes e nós sempre somos ridicularizados, rejeitados, vítimas de perseguição, em vários contextos, né? Até dentro da família isso acontece. Tem até esposa que é perseguida pelo marido. Tem marido que é atacado e perseguido pela esposa por causa da sua fé. Tem filhos que são ridicularizados, humilhados pelos seus próprios pais. Não dá para entender uma coisa dessas. Tem pais que são ridicularizados pelos próprios filhos porque são crentes. É curioso, nós olhamos e vemos, nossa, mas há tantos pais aí que têm filhos na droga, na bandidagem, fazendo coisas terríveis. Há esposas que têm maridos na bebida aí, fazendo só coisas erradas, no adultério. Há maridos que têm esposas terríveis, mulheres insuportáveis. Esses homens, essas mulheres incrédulos, filhos, pais incrédulos, têm na sua família pessoas boas, crentes. Vão à igreja, exemplos de vida, exemplos de testemunho, colunas ali de virtude, de pessoas honradas, e no entanto são atacadas, odiadas, ridicularizadas, perseguidas, porque são crentes. Note bem, para essas pessoas, para você que é crente e passa por tudo isso, a Bíblia aqui diz que os apóstolos, tendo sido desrespeitados, presos, ameaçados e açoitados severamente, eles se retiraram regozijando-se. Veja o que diz Lucas 6. É muito importante ver isso. O mesmo autor Lucas, ele mostra talvez o motivo aqui porque os apóstolos saíram se regozijando. Veja aí, Lucas 6, 22. Fala assim, Jesus falando aqui, né? É um sermão em que Jesus orienta os seus seguidores a como reagir diante desses ataques todos. Lucas 6, 22 e 23. Fala assim, Lucas 6, 22 e 23. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Ele diz, olha, vocês são bem-aventurados quando tudo isso acontecer, quando rejeitarem vocês, humilharem vocês, expulsarem vocês, injuriarem vocês, ofenderem vocês, vocês são bem-aventurados. 23 agora. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Olha que interessante isso. Todo esse sofrimento, toda essa rejeição, no final deve ser motivo de alegria, de entusiasmo, de louvor. Por quê? O texto fala, porque vocês receberão uma dádiva, um salário, por assim dizer, um salário no céu, um prêmio no céu enorme naquele dia.
pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Vocês estão na mesma lista dos profetas. Dá para acreditar nisso? Vocês são alistados ali junto com os profetas. Quando vocês forem perseguidos pelo nome de Jesus, quando vocês forem rejeitados, humilhados, ridicularizados, injuriados, ofendidos, odiados por causa do Evangelho, fiquem alegres, porque 2 motivos de alegria. Primeiro, o galardão de vocês está crescendo. Vocês vão receber um galardão enorme por causa disso. Então fiquem alegres, porque essas perseguições todas são como investimentos celestiais que os incrédulos estão fazendo na sua conta. É como se os incrédulos estivessem fazendo depósitos celestiais na sua conta. Então fiquem alegres, porque o galardão de Deus está crescendo em prol de vocês por causa dessas perseguições. E mais, vocês, quando passam por isso, vocês são vistos como membros do mesmo grupo dos grandes profetas de Deus. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, esses homens todos padeceram por causa da sua fidelidade. E vocês são colocados na mesma lista que eles. Então alegrem-se por causa disso. E o texto aqui do capítulo 5, versículo 41, mostra mais um motivo. Ele fala assim, o texto de Lucas 6 fala: vocês devem se alegrar porque o galardão de vocês aumentou, está aumentando, vai ser grande. Vocês devem se alegrar porque vocês são colocados na mesma lista dos apóstolos. E aqui no versículo 41 tem mais um motivo. Ele fala: regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. É interessante isso aqui, o contraste que é aqui. Os apóstolos leram, perceberam, interpretaram todo aquele ataque não como algo que os rebaixava. Não era assim. Esses açoites e essa rejeição e esses ataques não nos rebaixam. É o contrário que acontece. Vejam, irmãos, que mentalidade extraordinária. Eles estão dizendo, esses açoites, esses xingamentos, esses ataques, essas acusações, na realidade, nos dignificam. Nós nos sentimos honrados ao passarmos por isso. Nós nos sentimos enaltecidos, dignificados, honrados, porque esses sofrimentos todos nós estamos passando pelo nome de Jesus, e isso nos traz honra. Me sinto feliz por ser odiado por causa dele. Eu me sinto feliz por pertencer a um grupo de pessoas que esse mundo odeia. Se esse mundo me amasse, a minha dignidade estaria lá embaixo. O amor do mundo, o elogio do mundo, o aplauso do mundo seria uma prova de que a minha dignidade estaria lá embaixo, porque esse mundo é baixo. Esse mundo é um esgoto, porco, imundo. Receber a aprovação desse mundo seria uma vergonha para mim. Receber a aprovação desse mundo, a admiração desse mundo, o aplauso desse mundo, para mim, isso seria para mim uma vergonha, uma humilhação. Agora, receber o ódio desse mundo e o ataque desse mundo é uma honra para mim, é uma honra, porque eu percebo assim que eu não pertenço a esse sistema sujo, podre, baixo, corrompido, anti-Deus, imundo, nojento, blasfemo. Eu não pertenço a esse esgoto, a essa ralé. Eu não pertenço a isso. E se esse mundo me odeia, eu vibro com isso, eu fico feliz por isso, porque eu estou sendo rejeitado, porque eu sou um membro da corte celeste. Eu estou sendo rejeitado porque eu sou alguém que defende o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo me dá essa honra, essa dignidade de sofrer afrontas pelo seu nome.
Sofrer afrontas pelo nome dele, para mim é uma honra. É uma grande honra, porque isso mostra o grande abismo que existe entre mim e esse sistema todo, mentiroso, falso, diabólico e sujo. Eu me sinto honrado por ser rejeitado por esse mundo. Então veja a mentalidade dos apóstolos, veja a mentalidade dos cristãos diante da rejeição. É muito interessante isso, porque tem crentes, eu não entendo alguns crentes. Eles, quando passam por isso, eles ficam mal. Eles não se conformam, onde já se viu, e tudo mais, e choram, e chegam em casa chorando, e ali arrasados, os jovens preocupados, querendo preservar a sua boa fama entre seus coleguinhas lá da escola, da faculdade, sei lá da onde, e tristes porque a cunhada, a irmã, a mãe, o pai, o irmão humilharam, e xingaram, e rejeitaram, e ficam arrasados. Queridos, é hora de nós fazermos com que as nossas reações sejam moldadas por aquilo que a palavra de Deus ensina. Nós não podemos reagir à rejeição do Evangelho e à afronta e às provocações e aos ódios e rancores do mundo dessa forma. Nós temos que agir de outro jeito. Claro, se você é odiado porque você fez alguma coisa errada, é diferente. Mas se o ódio das pessoas contra você é porque você anuncia a palavra de Deus e o Evangelho aos incrédulos, se é esse o motivo, então você tem que chorar. Você tem que se alegrar, porque é grande o seu galardão, porque você está na mesma lista dos profetas, e porque você foi considerado digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Isso dignificou você. Você pertence a um grupo especial de pessoas dignificadas com o ódio, por meio do ódio do mundo. Muito bem. O texto prossegue então, e o texto diz assim: então, dando sequência à história, foram libertos, e o texto diz: então, versículo 42, estou lendo errado aqui, eu estou lendo o versículo 2 do capítulo 6, mas é o versículo 42, dando sequência aqui. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Aqui a reação deles é o que eles fizeram depois que foram açoitados. Proibiram os apóstolos de pregar, eles não podem mais pregar, mas eles desobedeceram. Então note bem, o trabalho deles depois disso tem algumas marcas aqui que eu quero que vocês observem. Quais são as marcas do trabalho dos apóstolos aqui? Em primeiro lugar, se você olhar aí no texto, você vai ver que era um trabalho constante. Olha o versículo. O versículo fala assim: e todos os dias, era algo constante. Todos os dias eles ensinavam e pregavam. Era a vida deles. Esse era o trabalho diário deles. Eles não pregavam e ensinavam só de vez em quando, uma vez na vida faziam isso, não. Eles viviam fazendo isso todos os dias, sem cessar. De segunda a segunda, eles faziam isso. E se você olhar, também tem outro sinal de que era constante. O versículo diz assim: todos os dias, o texto fala na sequência, não cessavam. Todos os dias, não cessavam. Eles desobedeceram a ordem do Sinédrio completamente, totalmente. Todos os dias eles não cessavam de ensinar. Então a primeira marca do trabalho deles era essa, a constância. Eles eram envolvidos no trabalho e faziam isso sem parar. Deve ser assim com a gente também. Nós devemos também estar envolvidos no trabalho constantemente, não só eventualmente, não. O serviço do mestre, o trabalhar para ele, proclamar a sua palavra, deve ser algo constante.
na vida dos seus discípulos. Veja uma outra marca. Outra marca é que o trabalho deles era público. Veja, o texto diz, e todos os dias no templo. Isso, mais uma vez, como nós temos aprendido já, eu não tenho como mostrar aqui a foto, tem uma foto do atual local onde é o templo, onde os apóstolos passaram a vivenciar todas essas coisas. Eu não tenho como mostrar essa foto aqui. Não sei se dá, Helena, se eu virar aqui o nosso... Talvez eu consiga, não sei, vamos ver, não sei se vai ficar bom, né? Mas eu tenho aqui, e talvez eu possa exibir, não sei se fica bom, né? Essa fotografia aqui. Não sei se é possível mostrar melhor aqui. Vou mostrar? Aqui tem que mexer em todo o nosso sisteminha aqui para poder ver essa foto aqui. Pode falar. Posso falar? Então, aqui onde está a mesquita, aqui o Domo da Rocha, aqui, esse quadradinho aqui, ó, é onde ficava o templo. Era aqui, nesse local aqui. E o que acontece então? Os apóstolos, eles pregavam aqui na frente, aqui na frente, quase não dá para ver aqui, eu acho. Dá para ver sim, tem aqui essa extremidade aqui, né? Pro lado de lá, ali, fica o Monte das Oliveiras. Então aqui nesse pedacinho aqui, ficava o Pórtico de Salomão. Nesse pedacinho aqui, tá dando para ver? Tá dando para mostrar? Tá dando? Nesse pedacinho aqui da esplanada desse grande complexo aqui, tudo isso aqui é o templo, era o complexo do templo, esse quadradão aqui, né? Aqui ficava o Pórtico de Salomão e aqui nesse quadrado aqui ficava o templo. Então todos os dias eles pregavam aqui, ó, nesse pedaço aqui, eles se reuniam aqui, nesse pedacinho aqui, no Pórtico de Salomão, que ficava aqui desse lado aqui. E as autoridades estavam aqui, bem pertinho deles, vendo. Eles não obedeceram às autoridades na cara delas. Elas continuaram vendo os apóstolos lá pregando o evangelho. Eles faziam isso publicamente, todos os dias, em público, abertamente. Eles não faziam isso às escondidas. Era um trabalho público. Então esse é um fator interessante também, né? A pregação pública. Isso é um aspecto do evangelho, da prática cristã, que nunca se perdeu. Sempre os cristãos fizeram questão de anunciar a verdade publicamente, de modo aberto. Há situações extremas em que os cristãos são perseguidos e mortos quando fazem isso, quando veio a grande matança por causa de Estevão, que foi desencadeada com a morte de Estevão, quando veio a grande matança contra os cristãos, depois que Estevão foi condenado, eles pararam de se reunir aqui no templo, tiveram que fugir, foram para vários lugares e tudo mais, mas sempre a ideia foi o ensino e a pregação pública. Esse é um dos ideais, o ensino, a pregação pública, né? Em lugares onde as pessoas possam ir, possam ouvir ali o evangelho, ouvir ali a verdade. Posso tirar essa foto? Posso tirar? Okay. Voltando então aqui, nós olhando então para o texto, nós encontramos uma outra marca. A outra marca está aqui no versículo 32, todos os dias no templo e de casa em casa. Era um trabalho público, aberto para todos ali e também particular. Os apóstolos também pregavam nos lares, nas casas das pessoas. Eles iam nas casas das pessoas, ali, e ali eles se envolviam nesse trabalho.
Não era somente nas reuniões grandes, não era somente nos espaços maiores ali do templo, diante de todo mundo ali, aberto, não. Mas também nos lares individuais eles faziam isso também. Então é interessante isso aqui. O cristianismo também, ele faz dos lares das pessoas também, ele faz também ali um espaço de ensino. Note bem o que eles faziam. O texto fala assim: todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar. O que eles faziam nas casas e nos espaços públicos. É interessante notar isso aqui, porque isso aqui dá um modelo de liturgia que deve estar presente nas nossas atividades como crentes que somos. O texto diz que eles ensinavam, aqui certamente algo voltado para os já crentes, né? Eles ensinavam acerca de Jesus para os já crentes, e o texto fala que eles também pregavam. Aqui a palavra pregar é o verbo evangelizo, ou euangelizo. Eles evangelizavam também, de casa em casa. Então, o que nós temos aqui é um componente daquilo que deve ser o trabalho dos pastores, dos crentes aí nas suas reuniões públicas e particulares. Então, nós devemos reunir com objetivos meramente secundários. O foco do trabalho cristão é o ensino e a pregação. Esse é o foco. Há reuniões que nós vemos que são voltadas para outras coisas, mas é muita música, profecias, falsas profecias, né? As coisas que fazem por aí, momentos aí de emoção, de danças, de declarações, de palavras de ordem e tudo mais. Nada disso é cristianismo. Nada disso. Eu recentemente vi alguém falando: olha, profetize aí conosco, e aí dizia uma frase, e a pessoa falava aquela frase, e ao falar aquela frase ela estava profetizando. Isso não é profetizar. Isso aí é você repetir uma frase positiva, torcendo para que ela se cumpra. Profetizar, na Bíblia, profetizar é dizer o que Deus revelou. Deus revelou algo para o profeta, e o profeta então falava aquilo. Isso era profetizar. Assim diz o Senhor: veio a minha palavra do Senhor e disse. Isso é profetizar. Não é eu chegar e dizer assim: olha, você será vitorioso, profetiza aí, eu não vou profetizar agora. Tudo isso é bobagem. E os cultos hoje em dia são marcados por essas coisas, por invenções vazias, por músicas tolas, por práticas bizarras, por movimentos aí de libertação, sabe-se lá do quê. Olha, o cristianismo atual está totalmente desfigurado, totalmente desfigurado. Quando nós olhamos o trabalho dos apóstolos, nós vemos que envolvia ensino e pregação. Eles ensinavam acerca de Jesus e eles pregavam o Evangelho. Eles realizavam as curas todas, e essas curas eram secundárias. Eles realizavam essas curas para que, através dessas curas, eles pudessem ter uma porta aberta para o principal, que era a pregação. Porque eles sabiam que toda cura é temporária. Eles não curavam a pessoa pelos séculos dos séculos. Aquela pessoa curada, um dia mais tarde, adquiriu outra doença e iria morrer. Todos aqueles homens que foram curados pelos apóstolos, todos eles morreram. Não tem nenhum vivo até hoje. Todos morreram, envelheceram, adoeceram e morreram. Todos, sem exceção, inclusive os próprios apóstolos. Então, os apóstolos sabiam disso. E aquelas curas, todas elas eram boas, mas eram temporárias. Então eles sabiam que aquelas curas serviam apenas para isso, para abrir, além de aliviar o sofrimento, abrir a porta para a pregação, como aconteceu com o aleijado, lá na Porta Formosa. Eles curaram aquele homem e aquilo abriu a porta para que eles pregassem para uma grande multidão, porque a ênfase era essa. E nós vemos isso aqui. Eles então estavam no templo, no pórtico de Salomão, e estavam também nas casas ensinando e evangelizando. Esse era o foco do trabalho dos apóstolos. E, por último, nós temos aqui o centro dessa pregação. O que eles ensinavam? O que eles pregavam? Eles pregavam e anunciavam e ensinavam acerca de Jesus. Era isso. É triste ver as pregações modernas em que sequer o nome de Jesus é mencionado.
são ditas tantas coisas, tantos desvios assustadores, tantos ensinos vazios e ocos e sem base nenhuma, e o nome de Jesus, a salvação que há no nome dele, a esperança que há no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, isso não é anunciado para ninguém. Ninguém sabe que o Senhor Jesus veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, voltará, que nós temos que crer nele, e crendo nele, nós somos salvos da perdição eterna. Está cheio de pessoas nas igrejas, as igrejas estão cheias de pessoas que não sabem de nada disso, nunca ouviram falar disso, e vivem lá envolvidas numa série de práticas e ideias que não tem nada a ver com a pregação apostólica. Aqui não. Aqui nós vemos na Bíblia que os apóstolos se dedicaram à pregação e ao ensino. E a pregação e o ensino não de qualquer coisa, mas do Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. E faziam isso em lugares públicos e lugares particulares. E faziam isso de modo constante, todos os dias, sem cessar, anunciando a palavra. É assim que nós, os crentes, devemos agir também como discípulos de Jesus. Bem, com isso, então, nós terminamos o capítulo 5 e vimos aí as 3 reações dos incrédulos diante do Evangelho. Fúria assassina, sensatez pacificadora e rejeição contumaz. Então, diante dessas reações, não se assuste, pelo contrário, alegre-se, porque é grande o seu galardão.